São 7h34 e a gente tem convidada aqui no estúdio. Estamos recebendo a corredora paranaense, atleta Letícia Saltori, que venceu na Itália uma corrida de 160 quilômetros. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, prazer imenso estar aqui. Super ansiosa para poder falar do que a gente ama, né? A gente já estava impressionado antes de começar a conversar, porque ela fez essa prova de 160 quilômetros e correu por 22 horas, é isso mesmo? Isso Como que mesmo. isso é possível? Não, a primeira pergunta minha é o seguinte, assim, quando que começa isso, né? Quando é que você põe um tênis no pé e fala, vou fazer 5 km, vou fazer 10 km, em que momento começa a correr e por que começa a correr? Porque tá acima do peso, não? Porque a amiga convidou? Como é que começa a correr? É bom demais falar sobre esse início. Eu comecei a correr por conta do marido, né? Ele já corria desde 2001. Ele começou a correr para emagrecer, né? Jovem ali, começou a correr para emagrecer. E aí depois a gente se conheceu. Eu, claro, sempre gostei de jogar futebol na escola. Sempre fui uma criança muito ativa. Não tinha muita relação com a corrida, zero relação com a corrida. E aí depois que a gente começou a namorar, eu fui obrigada, né, a tentar descobrir o que fazia aquele homem acordar sábado e domingo às 5 horas da manhã para ir correr. E aí nisso eu falei, eu tenho que acompanhar esse cara. Comecei a acompanhar e de lá para cá não parei mais. E descobriu por que ele corria? O que você descobriu quando começou a correr? Olha, Descreve depois que você, vou falar bem a verdade, depois que você, eu na minha cabeça eu achava que era uma super corredora, porque a minha preparação foram 2 km no Jardim Botânico, que pra mim eu tinha corrido 10. E aí eu fui pra essa prova de 6 km que ele me escreveu, a primeira corrida lá na Lapa, e eram 6 km na estrada de chão. Eu levei uma surra do meu sogro, até hoje ele conta essa vantagem, e é bom, né, quando alguém fala, Letícia, já ganhei de você, e falo com muito orgulho. Foi uma emoção muito grande, porque quando eu fui correr aqueles 6 km, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que não eram 6 km que eu tinha corrido no Jardim Botânico, 10 km que eu tinha corrido no Jardim Botânico, era muito menos. E aí depois que você coloca o tênis e você tá ali diante do desafio, começa a passar um filme na tua cabeça, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô fazendo isso? Mas depois que você chega, você fala, caraca, eu sou sabe? Sou F. Eu sou, eu não sei como é que eu fiz isso. Mas no fundo eu acho que assim, eu corri muito às 5 da manhã, eu ia no Barigui, eu olhava 4h30 e ia correr. Mas é uma substância química. Não adianta explicar. Não explica com palavras, só explica com sentimento. Não é racional apenas, né? É o tesão depois de ter corrido, tomar um banho no banheiro, faz o número 2, senta assim, puta que bom que eu fiz. E olhar o pace. Falei, cara, tô fazendo a 5h10 o quilômetro. Não, hoje consegui fazer meus tiros a 4h50. E se superando dia a dia. Eu lembro que uma vez eu fui pra Londres, eu falei, eu vou correr, era um Hyde Park, assim, eu vou correr. Eu tenho esporão nos pés e faz seito plantar, eu não posso correr mais. Aí eu ia correr assim, foi 5 horas da manhã, Londres, falei, cara, eu tô no Hyde Park. Eu saía pra correr, eu tenho uma Moleskine que eu vou anotando. Cara, fui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, cara, 15 quilômetros naquele lugar, porque assim, falei, cara, eu tô em Londres correndo no parque que eu mais gosto. Daí ia pro Central Park, em Nova York. Cara, eu vou correr quanto hoje? Aí assim, como esses países têm muito pouca criminalidade, é muito comum correr de madrugada, ninguém vai mexer com você, independente de ser menino ou menino. Mas é uma sensação da endorfina, é uma substância que acaba mexendo com a tua alma, com o teu corpo. Fala, cara, assim, eu fiz o que tinha que fazer hoje. Então, eu acho, Roberta, que a satisfação de terminar, ela é muito maior do que o esforço e a dor de correr. É por aí, não é? Não? E é engraçado que você está descrevendo exatamente o que a gente sente, quem corre, quem já teve a oportunidade de se movimentar, né, na verdade, tem essa sensação. Mas quando a gente fala para alguém que nunca fez, a pessoa fica assim, meu Deus, mas eu não consigo imaginar isso. E aí depois que a pessoa faz, ela fala, nossa, realmente é só quem faz que tem noção disso. Então é impressionante. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente aí como que foi essa prova que você fez na Itália, porque chama muita atenção o tamanho da corrida, o tempo de atividade, e eu queria que você contasse assim, como isso foi possível e o que se sente, né? Quais são os principais desafios, porque eu imagino assim, passa desconforto, a dor é inevitável, mas a adrenalina supera. Como é que é fazer uma prova tão extensa e tão difícil? Eu falei uma antes, a gente imagina que ela foi fazer isso. Eu li uma coisa legal aqui, ó.
Pela terceira vez em 2022. A primeira participação foi em junho, na maratona do Man Black, 42 km de montanha, em Chamonix, na França. Em agosto, Roberta participou de uma ultramaratona no Mont Blanc, né? Então, assim, em 21, na cidade de Paraty, ganhou a prova de 20 km, denominada 100, Rio Special Stage, Caminho do Ouro, essa coisa toda. A minha pergunta, já que a Roberta fez, é uma só. Isso é prova de rua? É no asfalto? Ou isso é um pouco, tem montanha? É com tênis ou é com bota? Não, tudo isso que a gente falou agora aqui é montanha, né? Do que eu fiz esse ano foi montanha e fazíamos de tênis. Não, mas essas 100 milhas, que Roberta, 100 milhas dá 160 quilômetros. A pergunta que a Roberta fez tudo isso, isso é uma corrida de montanha ou de rua? De montanha. Roberta. De montanha. Ó, então não é de rua. De montanha. Vamos lá, então. Apesar de que eu comecei a correr na rua, né? Foi aí que começou toda a brincadeira. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer a minha estreia nas 100 milhas, né? Nos 160 quilômetros, que é a minha maior distância da vida. Mas tudo isso só foi possível, né? Esse grande feito, por conta do meu histórico de bastante tempo. Então eu já venho há bastante tempo me preparando para... eu treino praticamente todos os dias, essa é a minha profissão. E essa minha base como corredora desde 2005 é que proporcionou que eu tivesse esse grande... chegar tão bem como eu cheguei. Você ganhou as 100 milhas? Ganhei 100 milhas. Você ganhou? Ganhei. É a primeira 100 milhas da vida que você faz? A primeira 100 milhas e esse ano foi a primeira vez que eu fiz 100 milhas e fiz 2 100 milhas, né? Eu comecei em abril, fiz umas 100 milhas, eu fiz 30 horas, tive um grande problema, e isso que é uma coisa fantástica da corrida. Mas a primeira 100 milhas aonde você fez? Eu fiz em Paraty, no Rio de Janeiro. E isso que é uma coisa que você falou da questão da como é que faz pra lidar com a dor e tal, mas a corrida ela tem isso, ela tem os altos e baixos, e quando você vai fazer uma ultramaratona, isso eu acabei descobrindo na prática, né? Você vive até muito mais baixos do que altos. E você poder ter uma base onde você consiga se adaptar a esse meio. A minha primeira 100 milhas que eu fiz em abril esse ano, que eu fiz aqui no Brasil, em Paraty, eu tive muita bolha depois do quilômetro 80. Fez 30 horas? E aí eu fiz 30 horas e os meus últimos 60 quilômetros eu tive que chegar andando, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Então eu cheguei praticamente me arrastando, mas eu consegui ficar em primeiro lugar até o quilômetro 145, ainda Caramba. Estava em primeiro. E fui ultrapassada no 145, mas ainda consegui chegar em segundo. Então eu falo assim, foi uma experiência que eu tive que eu não desejo ter de novo, mas foi uma experiência que eu vou levar pra minha vida de superação da questão de eu não consigo nem poder imaginar. administrar a dor. Mas assim, Tem que completar a prova com o pé machucado. Tá, mas o pé machucado é uma escolha errada de sapato? Na verdade, assim, quanto maior a distância, maior é a chance de você ter algum problema. Quanto menor a distância, mais você consegue... Sim. Consegue conciliar o que dá pra... Você consegue administrar. Mas quando a prova é longa, tudo pode acontecer. Temperatura, mas terreno... na última de 160 que você fez em 22 horas, você estourou o pé também, não? Ou Então, estourou menos? na primeira, o que aconteceu? Na primeira, aconteceu essa bolha por conta a gente começou a atravessar muito o rio, começou a entrar muita areia dentro do meu tênis. Eu tinha programado de trocar o tênis, acabei passando no posto de troca, não fiz a troca, porque eu tava me sentindo super bem, super confiante. Você e achou, aí né? o excesso de confiança me lascou, né? Então Não isso é uma trocou coisa pneu. que a gente... Você achou? Isso é uma coisa que, Olha aí, inclusive, a gente vai aprendendo, né? E aí, nessa segunda 100 milhas, eu falei, gente, assim, vai dar tudo certo. Eu mentalizei, desenhei, estruturei tudo que eu fiz na outra prova e tudo que eu tenho de experiência como professora e como atleta. E nessa prova, eu falo que foi a prova mais perfeita da minha vida. Eu não consigo nem acreditar em como deu tudo certo, não tive uma bolha, deixei 2 tênis extras, mas não precisei trocar. Fórmula 1, com quantos quilômetros você troca o pneu? Então eu ia trocar no quilômetro 68 e outro no 110. Mas é como agora dessa vez eu fui com um tênis bem mais confortável, bem mais preparada, investi num tênis top, né? Corri com um tênis da Columbia que é super confortável. Então nem precisei fazer a troca do tênis. Mais uma pergunta, o tênis que você foi pra corrida, você usou ele antes, né? Usei, treinei com ele. Treinei Já vai bastante. Maciar, né? Treinei bastante. Mas já tive experiência de correr, não recomendo. Não recomendo, mas já tive experiência de correr com um tênis que eu ganhei na véspera da corrida. Que não é uma coisa mas segura. É muito amadorismo, Que não é coisa segura. Não, mas é que assim, depende muito da qualidade do tênis.
E depende muito do teu pé também, né? O meu pé, vamos dizer assim, que o meu pé é meio cascudo também, né? Meu pé já passou por alguns altos e baixos aí. Você corre os 160, você não coloca tênis de corrida, sempre esse tênis um pouco mais de montanha. Ele é um tênis de corrida, só que o tênis de corrida... O tênis de corrida de montanha... Não, a gente tem os postos e é onde a gente consegue deixar antes da largada, a gente deixa com a organização, numa sacola, né? E aí eles já deixam lá com o nosso nome, no quilômetro que tem que deixar. E aí eles deixam lá no local e aí a gente troca meia? Troca meia. Mas aí faz a massagem no pé também, não? Não, massagem não, mas não dá nem tempo. A troca foi tão rápida, se bem que nesse aqui eu não troquei, né? Não fiz troca. Mas o tênis de corrida de montanha, ele tem um pouquinho mais de gripe embaixo, né? Ele tem que ter uma aderência um pouquinho maior. Ele é um pouquinho diferente do tênis da corrida de rua, né? Porque o tênis da corrida de rua, geralmente o solado ele é um pouco mais liso. Sim, é igual a Fórmula 1. Mas o tênis precisa ser confortável, tanto para correr na rua nós vamos quanto correr para correr na 100 montanha. milhas, tá? Essa pergunta é o seguinte, para quem vai correr 100 milhas, que são 160 quilômetros, o teu ciclo, né, o ciclo de treino, teus ciclos dentro dos ciclos, o máximo que você faz é quanto para quem vai correr 160? Assim, tem uma variação muito grande. Quanto antes você se preparar para uma prova longa, melhor. Que aí você não vai chegar sobrecarregado, não vai chegar cansado. Mas o pico de Qual é o teu maior longo antes do grande longo, que é o 160? Então, essa experiência que a gente tem de maratonas, porque minha paixão é maratonas, né? Então, essa experiência que a gente teve de maratona é praticamente a base para qualquer distância que a gente for enfrentar. Esse acúmulo da semana, né? Eu gosto de distribuir bem nos dias. Eu não gosto de fazer grandes longos, assim, volume de... O meu máximo de longo que eu fiz fez 200 foi numa 35 quilômetros num dia, 35 quilômetros no outro dia. Não, mas você faz num ciclo e a semana, 200 o máximo que eu cheguei numa semana foi 165 quilômetros. 170 no máximo. Mas é assim, são picos, né? Eu chego numa semana com 175, daqui a pouco eu já vou reduzindo. Eu vou subindo e vou descendo, vou subindo e vou descendo. Por quê? Para o corpo conseguir absorver aquele treino, mas estar descansado. Nessa prova de 100 milhas, inclusive faltando quase 2 meses, eu já quase não estava com volume altíssimo. Na verdade, eu vinha mantendo um volume médio para conseguir chegar descansada. E cheguei super descansada na prova. Então, o que que vale? Há 2 meses da prova você já tira o pé já? E o que vale? Por que no meu caso, Letícia, deu certo isso? Porque eu já tenho um histórico que eu já venho correndo, eu já tenho uma constância em treino, que isso já foi uma base boa para chegar bem. Então, isso foi... É por isso que eu falo, a preparação ela é individual, né? Ela tem que ser de acordo com a tua realidade de vida, com a tua rotina e com a distribuição de quantos dias da semana você consegue treinar. Então, isso foi o que deu certo para mim, mas pode ser que não dê certo para vocês. E aí a gente precisa fazer esses ajustes. Vai, então, conversa, você não quer correr? Conversa com ela. Então, justamente, eu ia falar sobre a sua atividade profissional. Você ensina as pessoas a correr, né? Então, além de uma paixão, além da atleta, é a professora também. Como que é esse aprendizado para quem está começando? O que a pessoa precisa ter, ou de condições físicas, ou de tempo de dedicação, para começar a praticar a corrida? E como é que você ensina as pessoas a correrem? Pô, é um prazer imenso. Eu tenho uma assessoria esportiva, Equipe Asa, e também tem uma escola de montanha, Mountain School, onde eu ensino pessoas do zero a correr, até pessoas que querem grandes desafios aqui no Brasil, o mundo afora. E eu falo, não é algo difícil, desde que você encaixe isso, né, como um hábito, como uma rotina prazerosa do dia a dia. No começo não é fácil, então já vou logo avisando para quem faz a propaganda enganosa que no começo é fácil, como qualquer coisa que a gente precise encaixar como disciplina, é difícil. Vai exigir disciplina, vai exigir dedicação. Você tem alunos de diferentes idades? De todas as idades, inclusive crianças, né? De crianças até pessoas com mais experiência. Então, pessoas que querem correr na rua, que querem fazer corrida de orientação, que é mapa, bússola, que eu fiquei um tempo nas Forças Armadas, 8 anos nas Forças Armadas, na Marinha, fazendo corrida de orientação, que me deu uma base muito boa para fazer corrida de montanha, e pessoas que gostam de correr na trilha. Então tem de tudo. Essa corrida de 160 quilômetros é uma corrida contínua? É uma corrida contínua. Não para? E assim, você tem tempo limite. Você tem tempo limite. Tem um deadline. A partir daquilo você está eliminado. Você tem tempo limite e você tem ponto de corte. Por quê? Senão a pessoa chega num certo ponto lá, ela vai querer dormir, nunca mais 42 horas correndo. Entendeu? Então assim, a organização precisa desse controle. Então, todo mundo lê regulamento, todo mundo sabe que existe um tempo limite.
Mas para essa prova, na verdade todas as provas, né, as minhas paradas são bem pontuais, assim, eu parei, como que eu preciso comer, é o tempo de eu conseguir engolir, encher, reabastecer minhas garrafas assim, e já saio. Mas assim, você não faz nem xixi, nem cocô, eu quero ir no banheiro, como é que faz no banheiro? Vai no banheiro? Vai. Se tiver o banheiro eu vou, senão eu vou ter que ir no matinho mesmo. Você come alguma coisa? Não vou ter muita escolha, ainda mais que a gente tá correndo no mato, né? Viu? É só proteína ou você come uma banana, uma batata? O que se alimenta durante esses 160 quilômetros? Eu gosto de experimentar tudo antes, né? Nada é surpresa. E tem coisas no posto de abastecimento e tem coisas que a gente leva junto, né? Então eu levo carboidrato líquido, carboidrato em gel, né? Tem o gelzinho que todo mundo já tá acostumado. Tem carboidrato que eu também levo como se fosse goma, sabe? Aquelas gominhas. Tâmara, azeitona. Mas então, nisso aí, no básicozinho. Essas aí são as coisas que eu não gosto de ficar inventando moda. Com queijo, presunto. Dá pra levar. Eu não costumo levar, mas tem gente que leva de tudo. Tem gente que prepara o pão ali no dia antes, faz sanduíche. Eu já não, pra mim, assim, não cai tão bem. Posso testar também, né? Você se hidrata muito antes dos 160? Sim, na semana a gente tem que começar, tanto a alimentação quanto a hidratação, ela já começa nas semanas antes, né? Na verdade, tudo isso daí vai ser reflexo do que você vai fazer lá, né? Você não sente sede em momento algum na corrida, né? Sinto. Não, sente sede? Eu fico o tempo inteiro ali, sempre hidratando, mantendo, não deixa a boca ficar seca, sede. não. Não. Fico o tempo inteiro se hidratando, eu fico me policiando pra ter sempre hidratação ali. Já me aconteceu de eu passar sede, né? De ter prova aí que o posto de abastecimento era muito longe, daí tá muito calor, e aí varia muito por conta disso, né? A temperatura faz muita diferença. Faz a diferença a temperatura. Lá na Itália mesmo, essa prova de 160 que eu fiz, a temperatura tava... A gente pegou a temperatura, queimei bastante o rosto, terminei ali com a região do nariz, a boca toda queimada, porque a gente pegou temperatura altíssima nesses dias que a gente tem passado frio aqui em Curitiba. A gente foi pra Itália. Peguei temperatura altíssima de dia e temperatura negativa à noite. Então, olha a oscilação. E eu fiquei com o peito bem carregado por conta de respirar muito pela boca. Quando a gente tá subindo, a gente faz muita força, a gente acaba puxando muito ar. E aí eu sempre termino um pouco mais sobrecarregado, mas nessa daqui eu terminei assim com o peito, parecia que eu tava super gripada. Que altura você tem? Eu tenho 1,53. Caramba. Pequenininha. Todo mundo acha que quando me conhece pessoalmente, Letícia, eu achei que você era maior. Fica imaginando uma gigante, né? São 7h51. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos para concluir a conversa aqui com a corredora paranaense Letícia Saltori. Já. News. São 7h53, está aqui no estúdio T-News hoje a corredora paranaense Letícia Saltori, ela que é de Campina Grande do Sul, trabalha como treinadora, palestrante e tem muitos fãs, a gente está recebendo várias mensagens, Letícia, por diferentes canais. Temos a Adriana participando, dizendo que de te ouvir ficou com vontade de voltar a correr e está agradecendo pelas dicas e pelo estímulo, pelo incentivo, né? O Leonardo Sanches, que é de Piraquara, está acompanhando a entrevista, já pediu aqui, inclusive, o link das redes sociais, que eu estou enviando, e os outros ouvintes que quiserem também. Mas é bem fácil, o Instagram é Letícia Saltori, sem ponto, sem nada. É só do jeito que se fala. Mas quem quiser o link, eu mando aqui. Tem participações chegando pelo YouTube também. Olha que legal, Equipe Asa. Equipe Asa. A turma tá te acompanhando aqui, tá todo mundo comentando. Ela é um símbolo de lugar, de mulher, onde ela quiser. A Letícia é uma super atleta, a Fabiana escreveu parabéns. O Fábio Araújo está participando também com a gente. A Ângela Freitas, super campanha Letícia, orgulho. Olha que legal. E um Instagram muito movimentado, que eu tô vendo aqui, com muitos fãs. E uma curiosidade que eu achei e quero que você comente. Tem um post aqui falando sobre um colar do Pico do Paraná, que eu acho que você tá com ele, não tá? Eu quero que você conte a história dele. Tá aqui, me acompanha aí. O Pico Paraná foi uma das primeiras montanhas que eu subi aqui da nossa região. É um ícone, né? Um lugar lindo, maravilhoso. Um dos pontos mais altos aqui do sul. Eu acredito até que é muito bacana a gente estar falando isso, porque tem muita gente que acho que não conhece. Mas é lindo. Tem quem Você fez não prova conhece... lá? Não. Não, prova lá naquela região não tem prova, né? Tá. Mas é uma região muito linda.
aqui da nossa serra. É tudo difícil o acesso, né, na Serra do Mar ali, caminhos difíceis, trilhas complicadas, o clima é mais instável, então não é para todo mundo. O Pico do Paraná você pode visitar, ver, contemplar de morretes e tal, né, mas para fazer qualquer outro tipo de caminhada, de escalada ali é complicado, né, como é que é lá? Ali o Pico Paraná eu falo que é uma trilha mais avançada. Tem trilhas antes dele, inclusive, que tem a visão, você consegue enxergar o Pico Paraná. E tem essas outras trilhas que elas são mais iniciante e intermediária ali, dá pra fazer e consegue ver bem ele, né? Então é muito bonito. Mas subir nele, propriamente dito, ele é um pico bem alto. Você subiu? Já subi várias vezes. Tem um recorde da subida lá, inclusive, né? Ah, é? Porque no Strava a gente tem essa coisa do recorde da coroa. Eu tenho a subida ali, uma subida super rápida, 1h30 e pouquinho, 36, 37 de subida, sem parar, direto. Pra quem conhece aquela região ali, é muita pedra, muita raiz, muitos lugares que a gente precisa fazer uma escalaminhada, né, com apoio de mão, nada que precise de outros acessórios, mas é sugado, o coração vem aqui na boca. Mas tem trilha pra todo mundo, tem trilha pra quem quer iniciar, que dá pra ver ele de longe também, que parece que tá tão pertinho. É informação boa, não sabia que era assim, Roberto. Também não imaginava tanto. Não é tão difícil de conseguir acessar ele, né, mesmo de carro. E você consegue ter uma vista mesmo não estando lá nele, um pouquinho antes. Não é tão divulgado, né, Roberta? Não é uma coisa tão divulgada assim. Não é mesmo. Letícia, com relação à tua rotina e quem sabe também uma mensagem para os nossos ouvintes ou que pararam de correr e querem voltar ou que têm a vontade de começar. Como é que se começa a correr e como é a rotina de alguém que realmente quer levar adiante essa, vamos dizer, não só uma profissão, né, mas até a rotina mesmo de corrida, virar uma pessoa que corre de rotina. Como é que se faz isso? Nada como o poder do hábito, né? Eu falo assim, a gente precisa separar na nossa agenda 2 dias ou 3 da nossa semana, ou um dia do final de semana, pra você. Seja 30 minutos, 1 hora. E aquele horário que você deixou reservado pra você, você vai fazer a tua atividade. Seja intercalando corrida com caminhada, quem tá começando agora, é muito difícil manter uma corrida e muitas vezes as pessoas abandonam por justamente começar de uma maneira errada. A gente fala que as pessoas não gostam, quem fala que não gosta de corrida, começou errado. Isso. Pode ter certeza, porque, gente, é apaixonante, não tem como. Eu como atleta, como professor, posso dizer pra vocês e afirmar, eu que já fiz dos 5 aos 160 quilômetros, não tem como não se apaixonar, não tem como a gente não se superar com a gente mesmo. Então, às vezes, começa de uma maneira errada. Então, separa na tua agenda 2 dias da semana, mais um pouquinho no final de semana pra você. E aquilo ali é pra você, essa atividade é pra você. É bem-estar, como você mesmo falou, é uma coisa interna, é uma química que mexe com a gente, que não tem como. Não tem como decifrar. E é uma transformação. Então, eu falo que a corrida, pra mim, Letícia, é uma terapia. Me salvou de muitas coisas, muitos problemas que eu já tive na vida. Então, eu imagino que todo mundo tem uma vida aí que não é 100%. Então, a gente muitas vezes consegue resolver muitos problemas quando a gente tá correndo. A gente consegue mentalizar, meditar. Eu falo que é terapia, meditação. E você sente o teu corpo, nosso corpo é uma máquina perfeita. E ele funciona de uma certa maneira quando a gente coloca ele para se movimentar. E a gente tem uma arma poderosa nas mãos e não sabe. E quando a gente sai, né, coloca o nosso corpo em movimento, principalmente quando a gente respira ar puro, vai para fora de casa, você se transforma numa outra pessoa. É terapia. É uma terapia. Então é isso, reserva na semana, o teu dia, o teu horário. Como é que faz assim, eu e o Roberto queremos começar a correr. Vamos fazer, porque nunca corremos, fazer conta. Como é que você vai dar uma planilha pra gente? Você dá o primeiro passo pra quem quer aprender a correr? Sim, nós trabalhamos com uma planilha, a gente faz uma programação com os dias que vocês conseguem, né, com cada um dentro da tua rotina e o horário. E aí a gente começa com uma progressão. Então a gente vai começar corridas intercaladas com caminhada e tudo isso com um objetivo. Muitas vezes não vai sair correndo, as pessoas pensam que é sair correndo a esmo, né? Eu vou tentar sair correndo 3 quilômetros, daí corre 1,5 km ou 1 quilômetro, às vezes nem passa disso, e fala, não, isso não é pra mim. Não, é pra você agora, correr 1 quilômetro direto, mas você consegue correr 30 segundos direto, andar um minuto, e muitas vezes as pessoas pensam isso, eu vou ter que correr direto. Não, na verdade você precisa primeiro ganhar uma condição, pra depois você conseguir correr direto. Muito bem, agradeço muito pela sua participação. Sucesso, Letícia. A gente vai te acompanhar agora nas redes sociais. Obrigada a todo mundo que está participando, ouvindo a gente aqui. Obrigado pelo carinho. E vocês também são uma inspiração para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Legal.
Pontualmente Vambora? 8 horas, vambora, encerrando o TNews de hoje. Amanhã estaremos de volta às 6:50 com mais notícias. Um bom dia, até amanhã. Vamos embora correndo, né? Vamos correndo. Tchau, até amanhã.